Nós somos o recipiente do Espírito Santo de Deus. Nada mais cabe dentro de nós. Absolutamente nada. O jovem não pode desistir dos seus sonhos, por mais difíceis que sejam. O desejo de ser pastor não é tudo. Precisa haver confirmações. O pastor que começa, ele precisa saber que Deus vai ensinar ele dia após dia. Jesus, ele não utilizou o apedrejamento para evangelizar. Ele usou a palavra da verdade. Quem quisesse ouvir a verdade, a palavra de Deus, está aqui. Muito bem, boa noite, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como que você está? Como que passou a semana? Chegou a sexta-feira que antecede o Natal. E hoje nós temos um convidado, amigo, super especial para conversar nessa noite. Eu vou falar hoje com o pastor Vitor Vargas. Pastor Vitor Vargas, boa noite, tudo bem? Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Boa noite, Elci, irmão Anderson, ovelhas amadas, né? Obrigado, pastor, pela presença, né? O pastor já adiantou, já tá virando figurinha carimbada aqui, hein? Verdade. Acho que o público gostou de mim, então, né? Já que eu voltei. É o quê? Quarta vez? Eu acredito que é quarta ou quinta vez. Isso daí. Não coloquei nas anotações, não, mas acredito que é isso. Pessoas abençoadas têm que sempre estar presente, né? Com certeza, o debate fica mais fluido, né? É, isso daí. Então, quem é pastor Vitor Vargas? Vitor Ferreira de Vargas, né? Vitor Ferreira de Vargas. Eu sou casado com a Ruth, né? E tenho um filho de 16 anos, Israel, que são bênçãos na minha vida, né? A minha esposa é o suporte que eu tenho para o meu ministério, uma pessoa muito importante para mim, né? Eu tenho também avós que posso dizer que foram missionários, porque trabalharam muito na Igreja Batista, em prol da Igreja Batista, né? O meu avô Álvaro e a minha avó Nauzira, e foi através do testemunho deles que eu fui para a igreja. Então o senhor assim, não nasceu num berço cristão, assim, teve influência cristã, mas não nasceu dentro de um berço cristão? Não. Com aproximadamente 17 anos, eu senti muita necessidade de buscar a Deus, muita necessidade. Mas eu não sabia como, e o testemunho que eu via e ouvia era da minha avó, né? Porque nessa época, se eu não me engano, meu avô já havia falecido. E eu comecei a ir na igreja com a minha esposa, que na época era minha namorada ainda, e lá eu comecei a gostar muito do evangelho, né? E logo na segunda vez que eu fui, eu levantei a mão e entreguei a minha vida a Jesus. Chegou em outra denominação, outra igreja? Não, nem pensava nisso, porque para mim o testemunho que os meus avós me davam não me dava outra opção, porque a gente vai para o caminho que a gente vê que as pessoas estão testemunhando bem. E o testemunho deles eram maravilhosos, né? Então, eu fui para a Igreja Batista do Aeroporto e ali foi consumada a obra de Deus na minha vida. Por curiosidade, quantos anos isso?
25 anos, mais ou menos. 25 anos. Eu conheço um pouquinho dessa história aí, né? Eu acho que eu cheguei depois, né? Mas a gente se conhece há bastante Isso. tempo, né, pastor? Isso. Eu Nós acredito. nos conhecemos, deve ter uns 20 anos, Por aí, por aí, 18, alguma coisa assim, por aí. né? Mas eu era jovem, e o jovem hoje é muito, não só hoje, né? Mas na minha época já começou aquela era da juventude meio que perdida, meio que sem perspectiva de futuro, porque os jovens do passado, eles nasciam, cresciam na roça e já ia trabalhar. E hoje em dia a gente fica, já na minha época, a gente fica assim, meio que sem saber o que fazer da vida. Sem saber o que fazer da vida. E isso gera muita ansiedade na juventude hoje. Muita gente não sabe o que vai fazer. Com 15, 16 anos, às vezes toma desespero. E foi o que aconteceu comigo. Chegou no 3º ano do ensino médio, eu não sabia o que eu faria, porque não tinha faculdade praticamente em Cachoeira. Só tinha 2 faculdades, não era o que eu queria. Então, fui para a igreja, e quando eu aceitei Jesus, eu senti uma transformação muito grande dentro de mim, uma leveza muito grande, uma coisa que inexplicável, né? E a partir dali é que eu comecei a ter um norteamento na minha vida, porque o ser humano, ele é incapaz de dirigir a própria vida. E é por isso que as pessoas estão perdidas. Sim, sim. Nós somos incapazes de dirigir a vida. Sim, Pensar sim. no futuro sem a presença de Deus e a direção do Espírito Santo é gerar realmente uma bomba de ansiedade dentro do nosso coração. Então, ali eu encontrei uma igreja acolhedora, onde eu já comecei a trabalhar, já comecei na área de evangelização, e andei pelo bairro Boa Vista todo, andei pelo bairro Rui Pinto Bandeira, aeroporto, que era tudo um bairro só. E aquela alegria que contagia. Alegria, muita alegria que eu não tinha, eu passei a ter. Eu costumo dizer que quem experimenta Jesus Cristo, ele quer que todos experimentem, né? Que é algo renovador, é uma fonte viva. Sim, o que eu poderia fazer para transformar um vazio dentro do ser humano? Nós somos o recipiente do Espírito Santo de Deus. Nada mais cabe dentro de nós. Absolutamente nada. Nenhuma realização pessoal na nossa vida pode anular a grandeza do preenchimento do Espírito Santo na nossa vida. Uhum. Então, a partir dali, eu fiz uma renúncia pessoal. Eu estava para fazer faculdade de farmácia, e eu fiz o vestibular e nem fui ver o resultado, porque não era o que eu queria fazer medicina, mas a medicina para mim estava muito longe, né? E eu escolhi a farmácia, que talvez ficaria melhor para mim. Mesmo assim, eu não peguei o resultado, porque eu não sentia a direção de Deus para isso. Então, a igreja passou umas dificuldades muito grandes nessa época, e Deus falou no meu coração, fica na igreja e ajuda a igreja. Mas antes da igreja, né? Por curiosidade. Gente, eu sou um admirador do homem aqui, porque o homem é fera, inteligente pra caramba, né? Um Certo. cara que, de alguma forma, me inspirou lá atrás na profissão, né? Design, agora parece que não tá mexendo muito nisso. Mas o senhor não quis passar por essa fase da publicidade, entrar na publicidade, Então, nesse rumo assim mais profundamente, não? Não passou na sua cabeça isso? Quando eu me converti, eu não trabalhava ainda fora, né? Uhum. Como eu disse para você, eu estava perdido em tudo. Sim. Mas, quando
eu tive a direção de Deus, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar primeiro informática, naquela época era isso que se fazia, né? E fui parar numa agência de publicidade. Ali eu trabalhei 10 anos. A agência. Na época era a agência da cidade. Isso. E eu cresci muito ali. Cresci muito, aprendi muito. Eu saí da fase, vamos dizer, infantil para a fase adulta. Porque eu aprendi as pancadas da vida, aprendi a me relacionar com as pessoas, aprendi o que é o mundo, né? E como se defender contra ele. E aprendi dos meus próprios patrões também, superar as dificuldades que um jovem tem no mercado de trabalho, principalmente quando começa. Mas isso tudo foi um aprendizado para mim, porque eu precisei muito da ajuda de Deus para permanecer. O mercado de trabalho, ele requer muita força de vontade e, como jovem, também ter muitos sonhos pela frente. E eu tinha tudo isso. Então, quando você aceitou a Cristo, você encontrou seu propósito de vida. Sim, meu propósito de vida é provisório, que foi entrar ali na agência de publicidade. Aprendi o designer gráfico, né? Trabalhei para várias empresas aqui grandes em Cachoeiro e tive também pessoas que me ajudaram muito para isso, para eu chegar lá, e Deus foi direcionando tudo, né? Para você ter noção, eu comecei na agência e na agência não tinha vaga para mim. Eu cheguei lá, conversei com o dono, e o dono falou assim, se você quiser ficar aí olhando, você pode ficar. E ele me deu essa oportunidade, e tinha 2 designers gráficos bons trabalhando, e eu fiquei numa cadeira atrás deles, observando o trabalho, só observando. Eu também, porque quando eu entrei na área do design, eu trabalhava na gráfica, na produção de gráfica, né? E a gráfica ali, mexia gravando chapa, auxiliando na questão de dobrar jornal e tal, porque era uma gráfica de um jornal, né? E ela era anexa à produção do jornal, né? Então, na época, o Fininho, né? O pessoal me chamava de Fininho, era considerado o sombra. Por quê? Os caras estavam lá trabalhando e eu estava atrás da cadeira dos caras, assim. Daqui a pouco, o cara olhava para trás e levava um susto, porque eu estava atrás dele, prestando atenção no que ele estava fazendo. Então, a minha curiosidade, a minha entrada no design também foi parecida com a do senhor, assim. Então, e eu fiquei ali, né, nos bastidores, vamos dizer assim, e olhando, né, e tentando aprender. E tudo isso eu estou falando porque é um testemunho do jovem que teve a direção de Deus, né, para a vida. E todo jovem precisa de direção do Espírito de Deus para a vida. Nós precisamos ser jovens como Davi, que não tenham medo da vida e nem dos enfrentamentos da vida, porque o medo não pertence ao Espírito de Deus. E eu fui para ali, novo, sem experiência nenhuma, por conta própria, e olhei ali um mês e meio. E a minha patroa chegou para mim e, com todo o carinho possível, disse: olha, Vitor, aqui não tem lugar para você, porque eu não tenho mais computador para você trabalhar. E Deus falou no meu coração, não escuta o que ela está falando, porque eu tenho lugar aqui para você. Então, depois eu saí, daí 2 meses ela me chamou, saiu um funcionário daqui e eu queria te chamar para você trabalhar aqui com a gente. E comecei do zero, graças a Deus. Eu tive um amigo que trabalhou lá comigo, né? O nome dele é Leandro Martins de Bruen. Ele me ajudou muito, foi uma pessoa de Deus, muito paciente. Comecei do zero e ele me ensinando. E a partir dali eu fui aprendendo. E
segundo a minha patroa, né, ela gostava muito do meu trabalho, né, gostava muito do meu trabalho. Eu fiquei ali quase 10 anos. E procurei testemunhar também. O ambiente de trabalho não era fácil, né, era muito corrido, né, que não vou entrar em detalhes, senão a gente só vai falar sobre essa área, né, mas tem muita história para contar. Mas eu estou dizendo isso porque o jovem não pode desistir dos seus sonhos, por mais difíceis que sejam. E jovem que está perdido precisa encontrar Jesus para direcionar a sua vida. Porque sem Jesus, o Espírito de Deus, a gente é como um navio sem vento e com as velas içadas, mas sem direção nenhuma. A gente pode ter até a nossa independência, né, pastor? No dia a dia, de não depender disso, não depender daquilo. Mas a dependência de Deus ela é fundamental. Precisa porque a gente passa por momentos muito difíceis e desafiadores. E muitas pessoas desanimam e desistem. Isso não é aquilo que Deus gostaria para nós. Então, eu entendo que o meu primeiro trabalho foi a forma que Deus usou para que eu aprendesse a ser fortalecido no meu caráter e também aprender a estar no mundo, a sair do meu quarto, a não temer e aprender a lutar. Né? Hoje eu falo sempre com a juventude lá da igreja, que Davi matava ursos e leões com as próprias mãos. E hoje o jovem tem medo de barata e lagartixa. Uma frase que o pastor falou para mim, eu tenho medo de altura, e eu fui lá em cima no segundo andar da igreja, né? Eu tava agarrando no meu pai, no braço do meu pai. Aí o pastor falou assim, você não pode ter medo, bota esse menino do bolso e continue. Eu assim, pastor, como que a gente vai fazer isso, né? Hoje, olhando para a juventude, né? No caso eu no meio deles, é difícil. Porque o mundo coloca tanto empecilho pra gente viver nele, você precisa alcançar tantos objetivos, tantas coisas, que você não tem tempo nem de, às vezes, de respirar, né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que realmente... Eu consegui colocar o medo, guardar o medo e subir na escada, ir no segundo andar, mas é algo que a gente realmente precisa ter bastante fé e ter Deus como alvo, né? Porque acho que tudo, na verdade, né? Voltado ali, toda a nossa vida, ela gira em torno de Cristo, né? Isso. Então, foi a minha conversão e a pessoa de Jesus Cristo no meu coração e que fez com que eu não tivesse medo da vida. Porque se você olhar para os grandes heróis da fé, eles viveram pela fé. E nós temos que viver pela fé, não pelo que se vê. Ainda que o mundo se apresente com a pior cara possível, nós temos o Senhor do nosso lado. E nós precisamos alimentar sonhos, mas sonhos condizentes com o que o Senhor quer. Então, na publicidade foi só um degrau na minha vida para depois continuar com outros propósitos que viriam pela frente. Ô pastor, quando que surgiu essa questão do chamado mesmo para ministério, e quando surgiu, como que o senhor deslumbrou isso? O senhor foi assim meio que na empolgação, ou o senhor chegou a pensar, por exemplo, eu vou enfrentar isso e aquilo? Porque a gente pensa assim, vou liderar algo. Liderar algo não é simplesmente falar e tal. Tem muitos meandros, tem muitas coisas, muitos problemas. Uma igreja, por exemplo, um rebanho, são muitos problemas. Como que foi essa questão de o senhor receber o chamado e também, de repente, analisar, né? Poxa, eu vou entrar nisso aqui e os problemas que eu estou causando para minha vida, de alguma forma, assim, indiretamente. É lógico que quando Deus chama, né? Deus já tem o direcionamento certo. Como que foi isso tudo aí? Então, quem tem que chamar um pastor a ser pastor é o próprio Deus. Se não houver um chamado de Deus, não seja um pastor. Você tem que ter convicção de Deus para isso. E Deus nos chama de várias formas.
eu tenho no meu coração a certeza disso, por muitas coisas que aconteceram. Primeiro que houve um reconhecimento da igreja. As pessoas diziam para mim: você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado. As pessoas da igreja: olha, você tem um chamado. E eu não tinha certeza disso. Mas à medida que eu fui trabalhando com as pessoas, com a evangelização, eu fui tendo essa certeza, até que Deus um dia me mostrou de forma clara que eu deveria seguir o ministério pastoral. Um chamado claro e objetivo e sem dúvida. Como foi isso? Quem tem dúvida para o ministério não deve ir, né? Não deve ir para o ministério, né? Eu não gosto assim de falar muito como foi o chamado, porque parece que a gente fica querendo se engrandecer, né? De certa forma eu vejo como experiência, sabe? Sim, já que você está dizendo, né? Então eu vou falar, né? Eu tive uma vez que eu cheguei em casa muito cansado da agência, eu deitei na cama para descansar e veio uma mão grande por cima de mim e me levou. Aquela mão me conduziu de uma forma espiritual, né? Não me tirou da cama, mas espiritual, para uma espécie de visão. E ali, claro que isso não, eu não estou dizendo que foi só isso o chamado, mas isso foi uma confirmação total do chamado. E essa mão, ao mesmo tempo que me levou nessa espécie de sonho, que não foi bem um sonho, mas foi algo real, uma voz falava comigo: tenha paciência, porque eu estava orando muito a Deus, porque eu já tinha sido consagrado ao ministério pelos pastores, estava aguardando o ministério. No caso, você já tinha feito o seminário. O seminário assim. Já tinha sido consagrado. Já tinha essa curiosidade da teologia, de aprender sobre os batistas e tal. Então aí o senhor só estava esperando o ministério. Então, calma aí. Então, cortando. Então, o senhor fez o seminário antes de confirmar o chamado? Eu já tinha no meu coração esse desejo. Ah, sim, entendi. Só que o desejo de ser pastor não é tudo. Precisa haver confirmações. Então, enquanto eu estava no seminário, havia dúvidas ainda. E tem gente que às vezes vai para o ministério ainda com dúvida, né? E Deus às vezes confirma. Mas, para mim, eu havia feito seminário, né? E dirigi a primeira igreja do aeroporto um tempo também, que foi uma experiência muito boa para mim, porque depois eu pude dirigir igrejas baseado no que eu já tinha aprendido na primeira do aeroporto. Mas aí, já com o arcabouço do seminário todo pronto, né? Já com a experiência da igreja, agora faltava o ministério. E Deus falou comigo assim, eu estava orando muito, 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 muito por um ministério. E Deus falou comigo assim durante todo esse momento que eu tive, né? Deitado lá. Tenha paciência, tenha paciência. E ficava aquela voz repetindo: tenha paciência, tenha paciência. Até que chegou um momento que eu estava num lugar e existia uma grade, e se eu colocasse a mão na parte esquerda da grade, eu estaria dando uma resposta a Deus. E na direita, outra resposta. Então, Deus perguntou para mim assim: você quer um ministério grande ou pequeno? E quando eu ia colocar a mão onde era direcionado a um grande ministério, que eu acho que todo pastor gostaria de ter, né? Eu fui com a mão
para colocar ali, tipo, apertar o botão. Eu quero o grande ministério. Aí eu retirei a mão. Eu falei assim, com Deus, o Senhor sabe. Aí encerrou o sonho. E eu depois fui chamado, né, para o ministério lá no Boa Vista. E a grande pequena missão. E lá, o que Deus quis dizer para mim? Eu ia começar com um pequeno ministério e eu acho isso maravilhoso. Para mim foi maravilhoso. É o ministério missionário, né, pastor? Isso. É um ministério missionário, porque não vou dizer que eu comecei do zero, porque já havia ali uns 10 irmãos que me ajudaram muito, muito mesmo. E eu dependi muito deles para o meu crescimento. E dali a gente partiu para a obra. Ali no Boa Vista. Como que foi Final assim? da Raimundo Fulim. Como que foi assim para o senhor? Porque eu até me faz lembrar e eu fico assim, até emocionado, porque o papai, ele sempre esteve envolvido com a igreja, né? E aí ele dirigia algumas congregações, né? E aí ele foi enviado para trabalhar numa congregação lá em Araraí, aí no distrito de Alegre. E tinha vezes que a gente tinha que ter o ânimo total e dentro da igreja estava só a família, né? Só poucas pessoas. Deus pega, por exemplo, e dá um ministério desse que praticamente tem só a sua família e mais uma ou duas famílias. Como que foi isso para o senhor? Como eu disse, a gente tem que ter a direção e a certeza do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter uma visão de que aquilo ali vai crescer. A semente que Deus planta no nosso coração e a ordem que Deus dá é para você ir, porque a própria Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. Mas não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Principalmente... Você vislumbrar algo que você tem no seu coração e você sonha, mas você não vê nada de possibilidade ao seu redor que vai concretizar aquilo, é difícil de superar. Por isso que muitos jovens hoje morrem na praia, porque não tem paciência para esperar. Uma igreja não explode de um dia para o outro. Tem que plantar, tem que regar, tem que chorar, tem que se decepcionar, tem que se esforçar. E com tudo isso a gente cresce também. Porque se Deus fizesse tudo de uma hora para outra, não haveria crescimento da nossa parte. Então, é um aprendizado contínuo. Pastor que começa, ele precisa saber que Deus vai ensinar ele dia após dia, com ovelhas fáceis, com ovelhas difíceis, com decepções, com muita oração e fidelidade a Deus. Os bodes também estão nos meios, pastor? Isso. E vislumbrando o futuro da forma que Deus irá projetar para você, que muitas vezes você não sabe como é. Então você vai pela fé. Para o senhor, eu penso assim, deve ter sido difícil, né? Porque o senhor saiu da primeira do aeroporto, uma igreja estabilizada, né, com bastante membros, e para a missão, eu não lembro dessa época, eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, né? Então, para mim era só brincadeira, tá lá no culto, lógico, momento sério, mas a maior parte do tempo, depois que terminava o culto, era correria, né? Então, sair da primeira igreja e vir para a missão, provavelmente deve ter sido difícil para o senhor, né? E para Ruth, Israel também, como que foi isso? Eu fui com muita alegria, porque Deus mandou eu ir. Uhum. Deus mandou ir. Lembra do sonho que eu tive? Você vai para um pequeno ministério. Então, quando a gente tem a certeza do Senhor na vida da gente, a gente faz sem medo. Eu procuro não me preocupar com o dia de amanhã, porque o amanhã é um dom que Deus não deu para nós adivinharmos
o que virá. A gente tem que viver pela fé hoje, resolver os problemas de hoje e as dificuldades de hoje, né? A gente vê, gente, para vocês que estão acompanhando a gente aqui, a gente está falando lá do início, né? E hoje a igreja duplicou, triplicou. A igreja está em franco crescimento, graças a Deus, né? Processo de evangelismo, de muito cuidado, né? De cuidado com a comunidade, sendo sensível à comunidade. Uma das coisas que mais me chama a atenção é essa sensibilidade com a comunidade, de ajudar a comunidade, de respeitar, né, as igrejas, as denominações, independente de quais sejam. Eu tenho uma admiração muito grande por esse jeito do senhor administrar a igreja. Como que o senhor adquiriu isso? Esse jeito de administrar a igreja de uma forma que tenta respeitar o espaço de cada um e fazer o trabalho que Deus pediu para que fizesse. Olha, uma das características do líder tem que ser paciência. Paciência com tudo. Com as pessoas, com o local que você vive. Não adianta você querer fazer um evangelismo agressivo, entendeu? De acusação, de muitas vezes ofender a religião das pessoas, as convicções que elas têm. A gente tem que usar aqui a palavra de Deus, E muitas vezes falecia uma pessoa do lado da nossa congregação e eu pedi aos irmãos, hoje a gente vai orar e vamos ter a pregação e a gente vai cantar o louvor bem baixinho em respeito às pessoas que estão aqui ao nosso redor, né? Porque o som, o templo lá era muito aberto e o som se propagava muito distante. Então, até isso a gente buscava respeitar as pessoas. Hoje o templo é mais fechado, não tem problema com isso, né? Então, a gente procurou não afrontar as pessoas. E quem vem nos conhecer hoje vai ver ali a palavra de Deus sendo pregada e não apedrejamento, não é? Jesus, ele não utilizou o apedrejamento para evangelizar. Ele usou a palavra da verdade. Quem quisesse ouvir a verdade, a palavra de Deus, está aqui. É só ler, confiar, escutar e aceitar essa palavra. Agora, existe uma necessidade muito grande de uma mudança, muitas vezes, que as pessoas não se permitem fazer. A gente está ali no Boa Vista trabalhando e muitas vezes a gente pergunta às pessoas evangelizando nas ruas, você já tem Jesus? Eu já tenho Jesus. Mas as pessoas não sabem quem é Jesus porque nunca teve uma experiência com ele. Eu preciso ouvir a voz de Cristo. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Eu preciso ter meus joelhos dobrados diante de Deus sempre. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, amar Jesus é muito fácil falar, mas ouvi-lo, ter uma experiência com ele, uma experiência que você possa dizer, olha, Jesus disse isso para mim. Olha, Jesus me deu essa direção em minha vida. A experiência é que faz a pessoa realmente dizer se é convertido ou não. Porque dizer que ama Jesus, qualquer um pode dizer. Então tem que ter uma história com Cristo para ser contada. Todas as pessoas que estiveram com Cristo no Novo Testamento tiveram uma experiência com Ele. E as experiências estão aqui registradas. E eu pergunto a todos aqueles que dizem amar a Cristo, vocês foram impactados de alguma forma por Jesus? Aproveitando esse ensejo, o que exatamente os batistas acreditam? Hoje nós temos várias denominações, outras muitas das vezes consideradas seitas. O que os batistas acreditam? Primeiramente, hoje nós temos muitas heresias baseadas em outros livros que não seja a Bíblia.
Então, para os batistas, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Fugiu da Bíblia, livrinhos, ou outra coisa qualquer, não é a palavra de Deus. Não quero dizer que você não possa ler um livro de um grande autor, de um missionário, algo assim. Mas os batistas não têm uma segunda opção a não ser a Bíblia como regra de fé e prática. Então ela é doutrina, ela é tudo. Então, muitas pessoas falam assim, a Igreja Batista não tem doutrina, né? Igual eu já vi falar. Mas as pessoas às vezes falam isso, não sabem nem o que é doutrina. Doutrina é ensino. E ensino é o quê? É a Bíblia. É o que está aqui. Então, a Igreja Batista vive estudando a Bíblia e obedecendo a ela. Nada mais que isso. Nós não temos uma revelação de uma outra pessoa que não seja os profetas e os apóstolos. Nós não temos uma cartilha a seguir que contrarie a palavra de Deus. Nós não temos um superior na Igreja Batista que comande a Igreja Batista a não ser a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia não precisa ser renovada, igual muitos estão dizendo. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e como que eu vou renovar a palavra de Deus? Só se eu fosse Deus e reescrevesse a Bíblia, mas como isso não vai acontecer, então ela vai permanecer. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus permanecerá para sempre, né? E Apocalipse diz, ai daqueles que alterar qualquer coisa na Bíblia. Então, os batistas têm esse distintivo de ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Nós também cremos que Jesus é o único Senhor e Salvador e único intercessor pela nossa vida. Não existe outro. Isso nós não estamos dizendo por nós mesmos. É a palavra de Deus que diz. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. É o único mediador porque é só ele que morreu na cruz. Só ele que derramou o sangue dele por nós. Então, quem estuda a Bíblia, quem estuda a fundo a Bíblia e não fica acreditando no pastor ou em qualquer líder espiritual, vai encontrar a verdade. Porque muitas vezes a gente vai dar um estudo bíblico, as pessoas perguntam, mas por que existe tanta igreja? Não é? Nós utilizamos o nome Batista para nos distinguir de outras denominações que não coadunam com a palavra de Deus. Não estou dizendo que todas as denominações estão erradas, mas nós batistas, nós carregamos esse nome porque nós consideramos que Deus é o Criador, que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar e que hoje o Espírito Santo de Deus é enviado a nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que Jesus é o próprio Deus encarnado, que se sacrificou por nós. Então, fora disso, é tudo heresia. E é tudo muito simples. É tudo muito simples. As pessoas hoje, desculpa te cortar, irmão Anderson, elas têm na religião como se fosse o seu time de futebol. Eu não sei, o seu é... Palmeiras. Você é palmeirense, né? Eu não ligo muito para futebol. Né? Eu não sei o que eu faria para você mudar de time. Não mudaria. Mas não é pecado você ser palmeirense até morrer. Mas é pecado você estar numa denominação, ou numa religião, ou numa seita, que contrarie a palavra de Deus. Aí você precisa mudar. Sim, aí você precisa mudar. Então, o orgulho, a família, os amigos, muitas vezes pressionam as pessoas, e as pessoas temem mudar de religião ou de denominação justamente por medo de perseguição.
Sim, sim. Agora, o senhor falou num assunto aí, dessa questão dos batistas e tal, de outras denominações. É até um assunto que a gente conversa muito aqui, a gente conversa muito sobre igreja aqui, né? E aí a gente até, acho que foi essa semana, se não foi hoje, né? A gente estava comentando. O senhor acredita que em algum momento nós vamos falar de Deus, falar de Jesus, sem usar uma denominação X ou Y, por certas inserções que têm vindo para dentro das igrejas, que muitas das igrejas dita Igreja Beltrano já está inserindo algo que não é proveniente à Bíblia, outras também. Então, o senhor acredita que em algum momento nós vamos pregar só o Evangelho de Cristo sem um rótulo denominacional? Vai chegar a esse ponto? Cada dia que passa, há mais denominações. Então, eu acredito que essas divisões vão ser ainda maiores. Principalmente porque existe a igreja que é fiel e aqueles que não são fiéis. Então, eles formam outros grupos que eu não vou chamar de igreja, porque igreja é de Cristo. E aquilo que foge à doutrina de Cristo não é igreja mais. É uma reunião qualquer. É uma reunião num templo, é um grupo, menos igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é constituído de pessoas salvas e que creem em Jesus como o único Salvador. Então, eu creio que a tendência agora é de cada vez mais divisões e divisões. Nomes e mais nomes, mas não excluir nomes. Nomes e mais nomes. Entendi. Os batistas têm lutado e têm passado por momentos muito difíceis. Inclusive, igrejas inteiras, às vezes, têm sido excluídas da denominação. Pastores também têm sido excluídos da ordem dos pastores, justamente por aderirem a heresias bíblicas. E qual é o papel da igreja hoje no mundo? O papel da igreja, eu não digo que é representar a Cristo, porque quem representa a Cristo significa que Jesus não está presente. Se eu envio um representante a algum lugar, é porque aquela pessoa não vai poder estar presente. Então, Cristo está presente. A igreja, ela deve ser missionária. A igreja, ela deve pregar a palavra de Deus. E é isso que é o motivo da existência dela. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que dá gosto e o que dá brilho ao mundo é a igreja verdadeira. A igreja que vive nas Sagradas Escrituras. E o objetivo da igreja é avançar com o trabalho missionário, pregar a palavra de Deus em todos os lugares. Quando eu digo igreja, eu não estou falando do pastor, eu estou falando de todas as pessoas que são salvas. Tem que ter esse compromisso de evangelizar. Evangelizar o vizinho, evangelizar as pessoas que trabalham, evangelizar nas escolas, evangelizar em todos os locais. Foi para isso que Jesus deu poder à igreja. Ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou ir. Eu vejo que o senhor não faz simplesmente só esse papel, né? Vejo de perto, né, há muitos anos. E uma coisa que me chama muito a atenção é a forma que o senhor faz para tratar das ovelhas, né? Uma ovelha ferida, o senhor procura dar o máximo de assistência possível. A ovelha que está com carrapicho, o senhor tenta limpar. Como que é fazer isso? Porque muitas das vezes acontecem certos tipos de coisas, certos tipos de feridas que parece que são até incuráveis. Como que o senhor tem essa paciência, esse amor, esse carinho? Inclusive, eu vi cenas do senhor estar cuidando até de uma ovelha que não está tendo no mesmo aprisco, sabe? Mas o senhor tendo o mesmo cuidado, como se ela estivesse no mesmo aprisco. Então, eu queria, como que é isso? Porque eu vejo que há uma ausência disso.
né? Muita gente fala assim, eu quero pregar e tal, e muitas das vezes quer encher uma igreja, entendeu? Porque muitas das vezes pensa num lado financeiro, mas cuidar de pessoas, igual o senhor cuida, são poucos pastores. Então, como que é esse amor? Então, nós temos que imitar Jesus, e eu procuro fazer isso. É claro que nem sempre a gente consegue atingir os objetivos que a gente gostaria, porque as pessoas que vêm até nós, muitas vezes elas querem ouvir, né, o que elas desejam, e não o que elas necessitam ouvir. É como se você fosse no médico e você dissesse para o médico o remédio que você deve tomar. Isso não existe. É o médico que deve dizer a você o remédio que você deve tomar. E quando as pessoas decidem, às vezes, vir até nós, elas têm que ouvir verdades que às vezes machucam. E eu procuro imitar, e creio que não chego aos pés, do ministério de Jesus. Mas o Salmo 23, ele fala exatamente disso, de como que nós pastores poderíamos ser e devemos ser, né? O próprio Senhor é exemplo de pastor. E nós, como pastores, precisamos fazer o mesmo. Davi era pastor de ovelha, ele era pastor na prática, aquele pastor que estava no campo cuidando das ovelhas. Ovelha, Anderson, ela tem uma característica em particular, ela não tem senso de direção. Não estou dizendo que o ser humano é destituído de uma capacidade mental, né, de discernimento. Mas Deus instituiu autoridade no céu, Deus instituiu autoridade na terra, e Deus instituiu autoridade na igreja, e Deus instituiu autoridade na família. E na igreja, nós, como autoridade, nós temos o papel de cuidar das ovelhas e curá-las. E, infelizmente, a gente não escuta, a gente não vê, na verdade, muitas pessoas querendo ouvir o que precisam fazer para sair da lama. Elas não querem isso, muitas delas. Aqui na Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós, como pastores, precisamos dar às ovelhas o alimento. O que eu dou às ovelhas? A palavra de Deus é o alimento. Deitar-me faz em verdes pastos. Para onde que um pastor deve levar as ovelhas? Jesus disse que Ele é o pão da vida. Eu procuro levar as pessoas a se alimentar de Jesus. A Bíblia diz também aqui que leva as águas tranquilas. O pastor precisa também dar água às ovelhas. E Jesus diz que Ele é a água da vida. Ele refrigera a alma e guia-me pelas veredas da justiça. Nós, como pastores, precisamos guiar as nossas ovelhas à verdade. E a verdade aponta para Jesus Cristo. Quem vem a nós e nos ouve, sempre se dá bem. Sempre se dá bem. Agora, quem vem a nós e não nos ouve, infelizmente, está fadado a uma vida de fracasso em todas as áreas. Porque nós, como pastores, somos autoridades de Deus para aconselhar, para curar e para ser instrumentos do Espírito Santo para colocar na mente das pessoas que a palavra de Deus é transformadora. Mas nem em todo momento alcança o sucesso, né, pastor? Tem aqueles que procuram, mas não querem. Não. Tem pessoas que até decepcionam. Você ajuda, e o que você recebe depois, não que a gente queira receber algo, né? Mas se você ajuda alguém, é claro que você depois nem precisa retribuir, mas também não precisa fazer o mal. E muitas vezes o que vem contra um pastor que faz às vezes um trabalho de anos a fio com uma pessoa é a decepção.
Eu acho que por isso que muitos pastores naufragam no ministério. A decepção de, às vezes, você cuidar, zelar de um grupo de pessoas e depois você não vê fruto do que você pregou, do que você plantou, pode afastar até o pastor do ministério. Inclusive, hoje em dia, muitos pastores estão desistindo, mas uma quantidade enorme. Como que está a mente, então, dos pastores que são sérios igual o senhor? Olha, a mente do pastor, ele precisa estar em Cristo e não nas ovelhas. Eles precisam olhar as ovelhas e cuidar das ovelhas. Como eu disse para você, ovelha não tem senso de direção. Você pega, por exemplo, um cachorro e ele cai da mudança, é bem capaz dele andar 20 quilômetros e achar aonde está a casa do dono. A ovelha, se você colocar ela em determinado local, ela vai rodar para todo o lugar que ela tiver ali, mas ela não vai encontrar comida e ela não vai encontrar água. Se ela cair na lama, ela não vai conseguir sair porque ela vai ser encharcada pela lama que vai penetrar na sua lã. Então, a ovelha, ela é completamente dependente do pastor. Completamente dependente do pastor, em primeiro lugar, é Jesus. Em segundo lugar, as pessoas precisam ouvir os seus pastores. As pessoas precisam ouvir os seus pastores. Igreja que não ouve o pastor é uma igreja que despreza o que Jesus mesmo deixou. Jesus deixou um líder na igreja para ser ouvido. E o que aquele líder tem para dar, ninguém tem mais para dar. Sim. Né? Eu até, você está falando de ovelha, né? Eu tive na casa da minha tia e tal, aí lá tinha umas ovelhas e tal. Elas estavam num cercado assim, menor e tal. Eu falei, tia, mas por que não solta ela para um espaço maior e tal? Não, elas não podem sair daqui de perto, não, porque elas se machucam fácil e tal. Elas são muito sensíveis. E a gente não tem condições de ficar cuidando nelas no campo, então ela tem que ficar somente aqui em volta de casa. Sim. Existe um livro chamado Nada Me Faltará, que eu indico para quem quiser conhecer o Salmo 23. É muito interessante. Um pastor lá da África, ele contou as experiências que ele passou para cuidar de ovelhas. E, por exemplo, o Salmo 23 aqui, ele fala sobre esse cuidado de Deus com as suas ovelhas. O salmista aqui é Davi. Ele fala como cuida das ovelhas. E no final aqui, ele fala, unge a minha cabeça com óleo. Os pastores, na época de Davi, eles precisavam de um óleo aromático que eles passavam na cabeça das ovelhas para que espantasse algumas moscas que depositavam ovos em suas cabeças, e esses ovos eclodiam e os vermes iam para dentro do cérebro dessas ovelhas. E depois que isso acontecia, as ovelhas batiam a cabeça na pedra até morrer. O que simboliza isso aqui? O óleo na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus. Na nossa mente precisa ter o óleo do Espírito Santo de Deus derramado sobre nós. Não óleo físico, é o Espírito de Deus mesmo. E esse óleo nos protege dos bichos. Que bichos são esses? Dos ataques de Satanás à nossa mente. Então, os pastores também eles passavam esse repelente nas ovelhas para elas não enlouquecerem. E isso é muito atual hoje. Quem tem o Espírito de Deus não vai enlouquecer, é só confiar. Existia algo que os pastores também faziam no passado, que era passar tipo uma graxa ou algo na testa das ovelhas para que elas, quando fossem se agredir, elas não se machucassem, elas transpassassem umas às outras, né? Então, o trabalho do pastor também é esse, é cuidar das ovelhas para que elas não se enfrentem.
para que elas se edifiquem umas às outras. E o apóstolo Paulo falou muito sobre isso, porque nós precisamos, como igreja do Senhor, utilizar os nossos dons, os nossos talentos, para edificar uns aos outros. Uns cantam, outros pregam, outros evangelizam, outros fazem vários tipos de trabalho missionário, com Ação criança, social que faz ali, ação né? social. Então, o pastor leva a igreja a também descobrir o dom de cada um que o Espírito Santo de Deus reparte a cada um. Então, nós estamos ali para dar a direção. E hoje em dia há uma crise muito grande de obediência. Obediência na família, obediência na igreja, obediência em todos os setores. Mas Deus escolheu os pastores para serem ouvidos e eles têm um chamado especial e têm uma palavra especial para cada uma de suas ovelhas. Os assuntos são vários, né? Mas eu vou entrar um pouquinho no outro assunto aqui, porque nós estamos chegando ao Natal, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa data e a importância de Jesus ter nascido. Eu, na minha concepção, no meu modo de ver, o nascer de Jesus na nossa vida, ele tem que ser constante, tem que ser diário. Mas em muitos momentos eu vejo que as pessoas usam como forma de comércio, de ganhar o seu dinheiro. Todos podem ganhar o seu dinheiro, não tem problema nenhum. Mas às vezes forçam mais a barra nas festas. Muitas das vezes as festas acontecem em algumas famílias. Esquecem de Jesus. Esquecem de Jesus. Às vezes saem Só fica na pancadaria. Só fica lá a manjedourinha lá no canto, o presépio, né? Faz o presépiozinho, deixa o presépio lá, só como ensinar, só como... Como é que fala o nome daqueles negócios que coloca em cima? Imagem, vamos dizer assim, né? E o verdadeiro sentido mesmo é esquecido. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E nós precisamos encontrar Jesus e permitir que ele venha nascer em nosso coração. Porque para o mundo ele já é a luz do mundo. E nós precisamos buscar essa luz. Nós precisamos crer em Jesus, como diz a palavra de Deus, crer e ser batizado. E o nascimento de Jesus, ele veio de uma forma especial, como todos já sabem. Em Mateus capítulo 1, 21 diz: E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus nasceu para nos limpar, para nos lavar dos nossos pecados. E as pessoas falam assim, mas que pecado eu tenho? Todos nós somos pecadores. E nós precisamos que Jesus não tenha um nascimento histórico, mas ele tenha um nascimento presente hoje em nossa vida, em nosso coração. Jesus precisa ser toda a centralidade da nossa vida. O nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso projetar e o nosso sonhar deve ser em torno de Jesus. Quando Jesus nasceu, vieram 3 reis do Oriente. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles perguntaram onde é nascido o rei dos judeus. Ninguém sabia. O povo de Israel não sabia que havia nascido o Salvador deles mesmos, do sangue deles. É inacreditável isso. E esses reis foram procurar Jesus, guiados por uma estrela, e lá encontraram Jesus numa manjedoura e entregaram a ele 3 presentes que simbolizam muito o ministério de Jesus. Ouro, que significa que Jesus é o rei, incenso, que significa que Jesus seria o nosso sumo sacerdote, acabando com aquelas ofertas que eram feitas de animais no passado para a purificação do povo de Israel. Inclusive, o templo depois de Jerusalém foi destruído, porque Jesus hoje
ele é o que nós precisamos para ser salvo, e nós somos o templo do Espírito Santo. Então não precisa de templo em Jerusalém, como muitos aguardam hoje, né? Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, e ele é o intercessor entre nós e Deus, como eu já disse. E a mirra, que era muito utilizada para embalsamar os mortos. Então já havia ali uma profecia de que Jesus morreria e seria morto pelos nossos pecados. E a mirra também, ela tinha uma propriedade curativa, profetizando que Jesus também, em seu ministério, faria isso, uma cura espiritual e também física na vida de todos aqueles que creem nele, né? Então, a mensagem do Natal é que Jesus possa nascer em nosso coração. Natal não é só dia 25 de dezembro. Natal precisa ser algo vivido todos os dias. Então, todo dia Jesus nasce. Gente, quando o pastor ele falou isso na pregação, eu fiquei, gente, mas todo dia Jesus nasce? Jesus nasceu uma vez só, né? Mas faz sentido, porque é espiritual, né? Então, sim, nós precisamos de um nascimento espiritual. Nós precisamos não viver de aparência. Jesus opera no Espírito. E é através do Espírito, do novo nascimento espiritual, é que nós temos vida. Ter saúde e estar vivo para Deus não significa que nós estamos do jeito que Deus quer, com saúde. Saúde para Deus é ter um espírito vivificado, renascido. Porque quando Jesus entra no ser de uma pessoa, ele nasce de espírito e não da carne. E o espírito, então, ele passa a governar nossa carne. E nós vamos deixando todo o pecado de lado. Vamos tomando nojo do pecado. E o Espírito Santo de Deus vai nos moldando e nos santificando dia após dia. E eu quero dizer que a nossa sociedade hoje, ela tem expulsado Jesus de todos os lugares. E talvez, eu não sei se eu poderia fazer isso aqui, mas eu queria fazer um apelo a todos os empresários. Permitam que os pastores entrem em suas empresas e façam orações pelos seus empregados. Eles estão sedentos da palavra de Deus. Quando no capítulo 5 de Mateus, Jesus olhou a multidão, Jesus se compadeceu da multidão e começou a pregar o Sermão do Monte. Então, o empresário ele tem contato com muitas pessoas. E nessas muitas pessoas que estão ali, provavelmente não verão o ano de 2025 ou não verão o ano de 2026. Há um índice de suicídio crescente hoje, de forma generalizada. E vou dizer aqui como pastor, né, que nós podemos estar nas empresas pregando a palavra de Deus, não de forma preconceituosa, pregando o que está aqui, falando de Jesus, falando daquele que salva. Empresário, abra a sua empresa para que a gente chegue com oração. A sua empresa vai ser abençoada, os seus funcionários vão ter a sua vida transformada. Quero fazer outro apelo. Deixe Jesus nascer dentro das escolas. Diretores, pedagogos, prefeitos, deixem as escolas serem abertas para Jesus. Nossos adolescentes e jovens, eles têm muita assistência de vocês, mas quem é poderoso para transformar aquilo que o ser humano não transforma, que é o Espírito, é Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, muitas escolas fecham as portas para a nossa entrada por causa de preconceito. Então, as escolas precisam, e as escolas estão padecendo muito. Então, peço aí às prefeituras, ou o próximo prefeito,
abra a escola para nós e deixe-nos, em nome de Jesus, abençoar as vidas que estão ali. Vocês vão ter outra cidade se as escolas tiverem uma sala de oração para que as pessoas que creem em Jesus possam pregar a palavra de Deus dentro dessas instituições tão importantes para a nossa sociedade. Isso já acontece nos hospitais, né? Nos hospitais, cada hospital tem um capelão. Por que nas escolas não pode ter? Eu sei que tem pessoas que oram na escola, mas isso não é feito abertamente, muitas vezes escondido. Então, próximo prefeito da cidade, faço o apelo a você, deixe-nos entrar nas escolas, porque os nossos jovens estão morrendo. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui, né? Com certeza a gente teria muitos assuntos para conversar, né? Até pela amizade e tal, né? Muitas coisas a gente não conseguiu explorar. A gente faz um podcast aqui de 1h e 10. Então, muito agradecido pela presença do senhor. Com certeza, no próximo ano a gente vai trazer mais vezes para falar, de repente, de um assunto específico. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado final aqui para a nossa audiência, né? E as portas estão sempre abertas, se eu precisar, né? Só. Isso. Eu sou pastor, mas sou dependente do Senhor completamente. Nós somos só pó. Mas quero agradecer todos aqueles que prestaram atenção naquilo que nós falamos aqui. Nós precisamos ler a Bíblia, porque Jesus disse que nela nós encontramos a vida eterna. Eu quero agradecer também a minha igreja, Igreja Batista do Boa Vista, que me dá todo o suporte possível para que eu possa ser um pastor. E eles me abençoam muito, é uma igreja muito abençoadora. Quero também deixar o convite para aqueles que não estão na igreja, para virem conhecer a palavra de Deus através da nossa mensagem, né? Nós temos cultos às quartas-feiras, culto de oração, 7h30, escola bíblica dominical, todo domingo, 8h30 da manhã, criança, jovem, adulto. Nós temos o nosso culto domingo à noite também e aguardamos por você. Só você ir lá no Google, digitar Igreja Batista no Boa Vista, que rapidinho você vai encontrar. E também quero deixar uma mensagem que eu gosto muito de falar para todos, onde não existe nenhuma confusão religiosa, quando Jesus disse lá em João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É um só caminho, uma só verdade, e nele é a vida. A vida não é uma palavra, a vida é uma pessoa. A vida não é um substantivo, a vida é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Então, obrigado a todos, obrigado Anderson, obrigado aqui a Elce, e que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigada, pastor. Obrigada, Kozaka, por Tamo essa junto, participação. pastor. Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Gente, quero deixar aqui um Feliz Natal para todos vocês e tragam Jesus para a família de vocês, tá bom? Um abraço, boa noite. Boa noite.